Bora aprender a fazer esse quadradinho da vovó de solzinho? Antes de começar o tutorial, já se inscreve no canal para garantir outros tutoriais como esse. E se você gostar do conteúdo, depois deixa o seu comentário, porque isso ajuda muito a incentivar esse perfil a crescer. Então vamos lá! Para fazer esse square, eu vou usar o fio amigurumi na cor carmelito para fazer o sol e o fio amigurumi na cor místico para fazer o fundo. Pode ser qualquer outra cor, mas eu achei que essas duas aqui iam combinar bem uma com a outra. Eu gosto bastante da combinação de amarelo com roxo. Vamos começar fazendo o nosso círculo mágico. Eu pego aqui a ponta com a mão direita e ao redor desses dois dedos eu dou 2 voltas aqui com o fio. Deixo aqui a parte mais comprida da linha na frente, passo aqui a agulha por trás dessa primeira volta e puxo o fio por trás, e depois puxo o fio por dentro dessa laçada, fazendo a primeira correntinha para prender. Agora, usando essa mão aqui de apoio, eu puxo, tiro dos dedos aqui o círculo mágico, e aqui dentro do círculo eu vou fazer um ponto baixo, e aí mais uma correntinha, para fazer a altura do primeiro ponto alto. Tem gente que sobe 3 correntinhas, eu gosto de fazer sempre iniciando com um ponto baixo mais uma correntinha, porque aí não fica tão fininho esse primeiro ponto. E aqui dentro nós vamos fazer 12 pontos altos. Então a gente laça, encaixa a agulha dentro do anel mágico, puxa um fio, tira 2 laçadinhas e tira mais 2 laçadinhas. Mais uma vez, laça, encaixa dentro do círculo mágico, puxa uma vez, aí tira 2 laçadas e mais 2 laçadas. Contando com esse primeiro ponto aqui, nós precisamos ter 12 pontos altos dentro do círculo mágico. Eu vou fazer e volto com vocês. Fiz aqui meus 12 pontos, vou puxar aqui o fiozinho para regular o meu círculo mágico. Eu gosto de deixar ele bem firme, bem fechadinho. E agora nós vamos fechar com um ponto baixíssimo. Onde que nós vamos pegar? Nós vamos pegar nessa correntinha que nós fizemos em cima daquele primeiro ponto baixo, olha. Aqui é muito importante tomar cuidado para não pegar esse pontinho aqui do segundo ponto, porque senão a gente vai comer um ponto e aí vai ficar com um número menor de pontos que vão ser os nossos raios de sol. Precisamos ter 12 raios para dar certo o quadradinho. É sempre bom conferir, contar, eu já contei os meus aqui. E agora, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai puxar aqui um pouquinho do fio, vai encaixar aqui a agulha, pegando nessas 2 alcinhas do próximo ponto por trás, e puxar essa alcinha para trás. Isso vai garantir um bom acabamento na parte da frente do nosso square. Depois de puxar aqui, o que nós vamos fazer? Como esse primeiro ponto nós não temos a altura aqui, como vamos ter nos próximos pontos, nós vamos ter que subir. Eu não gosto de subir as correntinhas como eu comentei, então nós vamos fazer um primeiro ponto baixo em alto relevo. Encaixa aqui por detrás da haste do ponto alto, puxa o fio, vai ficar com 2 alcinhas aqui na agulha, puxa e tira 2, temos um ponto baixo. Agora nós vamos fazer uma correntinha para terminar de dar altura de um ponto alto. E agora, nós vamos pegar exatamente no mesmo ponto, só que aqui por trás, e vamos fazer um ponto baixo. Vou fazer mais uma vez aqui, ó. Laça a agulha, porque vamos fazer o ponto alto, pega o próximo ponto aqui de base por trás, em alto relevo, dessa forma, puxa, tira 2 laçadinhas, e puxa, tira mais 2 laçadinhas, mais um ponto alto em alto relevo. Vamos novamente pegar aqui por trás, olha, esse segundo vai ficar mais fácil de enxergar. Então, esse mesmo ponto aqui que eu peguei na haste dele na frente, na perninha, eu vou aqui por trás e pego agora no lugar tradicional, né, pegando essas 2 alcinhas dele aqui, ó, nessa trancinha. Eu encaixo aqui a agulha, puxo, fico com 2 aqui e puxo novamente para fazer um ponto baixo. Mais uma vez, laça a agulha, encaixa aqui por trás do ponto para pegar ele em alto relevo, puxo, tiro 2 laçadas, puxo, tiro mais 2 laçadas, um ponto alto em alto relevo. Venho aqui no mesmo ponto atrás, olha, atrás, e aí eu encaixo aqui para pegar a trancinha desse ponto, olha, e faço um ponto baixo no mesmo ponto de base, ó. Eu vou fazer isso para cada um dos pontos.
totalizando 12 pontos altos em alto relevo e 12 pontos baixos pegando no mesmo ponto, no total 24 pontos na carreira. Eu vou terminar e volto aqui com vocês. Terminei aqui de fazer os meus pontos na carreira. Como essa carreira ela é um pouquinho mais complicadinha, é sempre importante conferir, especialmente os pontos altos, se tem 12 pontos altos em alto relevo. Se não tiver, a gente vai ficar com um raio de sol a menos e que vai atrapalhar na construção do nosso quadradinho, tá? Então, já conferi os meus aqui, tem 12, já vai formando uma figura aqui de raio, né, em alto relevo, mas nós vamos realmente começar a fazer os raios agora. Primeiro, nós vamos fechar com ponto baixíssimo naquela correntinha que nós fizemos em cima do primeiro ponto baixo em alto relevo, assim. E agora, nessa carreira, nós vamos começar a fazer os nossos raios. Nós vamos fazer para cada um desses pontos altos em alto relevo aqui da carreira anterior, 3 pontos altos fechados juntos. Então, vamos começar. Aqui a gente está exatamente em cima do primeiro ponto alto, né? Então, nesse mesmo espaço aqui, nós vamos fazer uma correntinha, encaixa a agulha no mesmo ponto, olha, faz um ponto baixo e segura aqui, não faz mais uma correntinha. Aí, vamos laçar a agulha, encaixa no mesmo ponto de base e faz e puxa 2 laçadas, deixando 2 aqui na agulha, laça a agulha, encaixa no mesmo ponto de base, puxa, tira 2 laçadas, vai ficar com 3 aqui, e agora nós vamos puxar para fechar tudo junto, os 3 pontos. Esse primeiro aqui a gente fez um ponto baixo só para dar altura, mas os outros a gente fez os pontos altos só pela metade, né, puxando só 2 correntinhas, só 2 alcinhas, para fechar depois todos de uma vez. Faz 2 correntinhas de separação, laça a agulha, no próximo ponto alto aqui de base, nós vamos encaixar, puxar e tirar 2 laçadas, laça a agulha, encaixa no mesmo ponto de base, puxa e tira 2 laçadinhas novamente, laça a agulha, encaixa no mesmo ponto de base, puxa e tira mais 2. Ficamos com 3 aqui, pontos altos pela metade. Agora, vamos puxar e fechar todos juntos. 2 correntinhas de separação, e nós vamos fazer esse mesmo processo de 3 pontos altos fechados juntos para cada um desses pontos altos em altos relevos que temos aqui de base. Vou fazer aqui os meus e volto para fechar a carreira com vocês. Fiz aqui meus pontos, já fiz aqui as 2 últimas correntinhas de separação, já conferi também para ver se tem 12 joguinhos aqui de 3 pontos altos fechados juntos. Essa contagem carreira por carreira é muito importante para garantir que no final o quadradinho fique um quadradinho mesmo. Porque se faltar ou tiver mais raios de sol, não vai ficar um quadradinho, tá? Então é importante sempre conferir. Eu já tive que refazer muitas vezes squares que tem esses raios, essas pontas assim, por conta de não ter contado. Bom, a gente vai fechar aqui agora nessa primeira correntinha aqui, que é onde a gente juntou todos os 3 primeiros pontos altos. Então, a gente pega aqui, encaixa e puxa direto aqui para fazer um ponto baixíssimo. Assim. E agora, nessa carreira, eu vou ensinar como utilizar 2 cores na mesma carreira, trabalhando a técnica de fio conduzido. Então, vamos lá. Vou iniciar essa carreira aqui com a mesma cor que eu já tô trabalhando, né? Esse primeiro raio aqui, como eu não tenho ainda altura, eu vou dar altura fazendo um ponto baixo. Eu encaixo aqui nesse ponto do meio. Pego ele em alto relevo, puxo e faço um ponto baixo. E faço mais uma correntinha para dar altura de um ponto alto. A partir daqui, nós vamos já trocar a cor para a próxima cor que a gente vai usar nessa carreira. Vou pegar aqui meu fio roxo e vou fazer um nó corrediço. Como que eu faço? Eu viro aqui por entre os meus dedos para formar esse Ezinho, olha. Seguro aqui com uma mão, e aí eu encaixo a agulha por trás desse E, puxo aqui o fio por dentro do Ezinho, e aí ele forma esse nozinho aqui, esse primeiro nó, que é o nó corrediço, que ele é ajustável. Retira a agulha aqui do nozinho, deixa ele aqui, encaixa aqui no nosso trabalho, deixa bem firme aqui, encaixa novamente
nesse nó corrediço e puxo ele para dentro como se estivesse fazendo mais uma correntinha. Agora, para vocês conseguirem acertar essa técnica aqui do fio conduzido, vocês precisam entender como segurar as linhas. Então, a linha que eu vou trabalhar, ela precisa ficar aqui em cima do meu dedo indicador, e eu vou segurar aqui com os meus dedos e apoiando aqui o polegar, as linhas que eu vou conduzindo. Então, aqui tem a linha amarela, que eu vou retornar com ela depois, na mesma carreira, e tem o restinho aqui da linha roxa do meu nozinho, que eu vou esconder junto. Então, nós vamos começar a fazer aqui. Entre esses dois joguinhos aqui, nesse espaço, eu vou fazer um ponto alto. Então, vou laçar a agulha, vou nesse espaço, faço um ponto alto, laço a agulha, faço aqui novamente nesse espaço mais um ponto alto, e vou laçar novamente no mesmo espaço, vou começar a fazer um ponto alto. Vou encaixar aqui a agulha, puxo, aí eu vou tirar apenas 2 laçadinhas, vou ficar com 2 aqui na agulha. Agora eu vou trocar de novo, vou voltar pro amarelo. Então, eu puxo esse fio aqui para baixo e trago o amarelo para cima. Então, volto aqui com o amarelo em cima do meu dedo indicador e puxo aqui esses fios, o roxo que eu vou continuar depois usando e o restinho dele aqui que eu vou continuar escondendo. E aí, eu vou finalizar esse ponto alto que eu comecei aqui com a cor roxa, vou finalizar ele com a cor amarela. Puxo aqui o fiozinho roxo para ajustar. E agora eu tô com o amarelo na agulha para continuar aqui a fazer os meus raios de sol. Vou laçar a agulha, vou pegar o meu ponto alto que tá no meio aqui do joguinho de 3 pontos, pego ele em alto relevo aqui por trás, ó. Puxo o fio, e aí tiro 2 laçadas, e agora eu vou voltar pro roxo, então eu não vou tirar essas 2 laçadas. Eu vou retornar com o fio roxo por cima aqui do meu dedo indicador, segurar os outros fios por aqui, olha. E aí vou fechar, finalizar esse ponto alto com a cor roxa. E aí eu vou fazer novamente um ponto alto nesse próximo espaço, laço a agulha, faço mais um ponto alto no mesmo espaço, e laço a agulha, vou fazer pela metade o ponto alto, vou tirar somente 2 alcinhas, 2 laçadas, e aí eu troco novamente a linha para amarela, seguro as demais aqui e fecho esse terceiro ponto alto no mesmo espaço com a cor amarela. E assim eu vou continuar fazendo. Vou fazer mais um aqui para vocês. Laço a agulha, pega aqui o ponto do meio em alto relevo, puxo, tiro apenas 2 laçadinhas, deixo 2 para fechar esse ponto alto com a cor roxa. Finalizo. E vou repetir esse processo ao redor de toda a carreira. Eu vou fazer o meu aqui e volto para fechar com vocês. Então, finalizei aqui. Eu já fiz aqui os 3 pontos. Esse último aqui eu fiz até o final, o ponto alto. Não troquei de linha para finalizar o ponto. E aí, a gente vai vir aqui, essa correntinha que nós fizemos em cima do primeiro ponto baixo, antes de trocar para a cor roxa. E nós vamos fechar com um ponto baixíssimo nessa correntinha. Pega aqui as 2 alcinhas, puxa e puxa. Então, fechamos a carreira, podemos já cortar o fio amarelo, que nós não vamos mais usar, deixa um pedacinho para poder arrematar depois. Então, vamos começar essa carreira, é a carreira que a gente vai começar a transformar o nosso square em um quadrado. Nós vamos puxar um pouquinho o fio, tira a agulha, encaixa ela no próximo ponto aqui de base e puxa essa alcinha para trás. Isso aqui é só para fazer um acabamento um pouquinho melhor. Puxa mais um pouquinho aqui. Nesse mesmo ponto de base, nós vamos fazer um ponto baixo, faz mais um ponto baixo no próximo ponto de base, mais um no próximo ponto de base. Em cima aqui do raiozinho faz mais um ponto, totalizando aqui 4 pontos. Agora, nesse próximo ponto aqui, após o raio, nós vamos laçar a agulha, encaixar aqui no ponto e fazer um meio ponto alto. Então, nós temos aqui 3 laçadinhas na agulha e a gente puxa todas de uma vez. Pronto. Agora, no próximo, nós vamos fazer um ponto alto normal. Tira uma vez, tira 2 vezes, laça a agulha. No próximo, mais um ponto alto normal. E agora aqui, nesse próximo raio de sol, nós vamos laçar a agulha 2 vezes,
encaixa aqui e faz um ponto alto duplo. Então, tira uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Faz 2 correntinhas de separação, laça 2 vezes, encaixa no mesmo ponto de base, tira 2 laçadas, tira mais 2 e tira mais 2. No próximo ponto de base, faz um ponto alto, no próximo, mais um ponto alto, e no próximo, um meio ponto alto. Encaixa aqui a agulha, puxa, vai ficar com 3 laçadinhas na agulha, puxa e tira as 3 de uma vez. E a partir desse próximo raio de sol aqui, nós vamos fazer uma sequência de 5 pontos baixos. Então, vamos começar aqui, um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3, 4 e 5. Termina aqui no raio de sol. E vamos começar a fazer novamente aquela sequência da quina do nosso quadrado. Laça a agulha, no próximo ponto de base, faz um meio ponto alto, laça a agulha, no próximo ponto faz um ponto alto, laça a agulha, no próximo ponto de base, mais um ponto alto. Agora, laça a agulha 2 vezes, no próximo ponto, que é aqui em cima do raio, nós vamos fazer um ponto alto duplo. Então, puxa 2, puxa mais 2 e puxa mais 2. Faz 2 correntinhas de separação, laça novamente 2 vezes a agulha, no mesmo ponto de base, mais um ponto alto duplo. Vai puxando de 2 em 2, 3 vezes. Laça a agulha, no próximo ponto faz um ponto alto, no próximo mais um ponto alto, e no próximo laça a agulha, faz meio ponto alto. E vai fazer novamente a sequência de 5 pontos baixos e novamente essa quina até completar aqui toda a carreira. Vou terminar aqui a carreira e eu volto para mostrar para vocês como que fica. Fiz aqui minha última sequência da quina, né? E aí, aqui a gente começou fazendo 4 pontos baixos. Como a gente tem sempre uma sequência de 5 pontos baixos antes de cada quina, então falta um ponto baixo aqui, que é exatamente esse em cima desse raio aqui de sol. Então, a gente encaixa aqui a agulha, faz um ponto baixo, e aí fecha com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que fizemos na carreira. Pronto. Agora, para ficar mais bonitinho esse square, a gente vai fazer uma sequência somente de pontos altos aqui na próxima carreira. Então, como que a gente vai fazer? Vou fazer aquele esquema de deixar mais bonitinho aqui, puxando esse fiozinho e trazendo ele para trás, é pelo próximo ponto de base. Puxa aqui essa alcinha para trás, ó. Estica um pouquinho ela. E aí, no mesmo ponto de base, faz um ponto baixo e uma correntinha. Aí, tem aqui a altura do primeiro ponto alto. Tá vendo como fica mais bonitinho do que subir 3 correntinhas? E agora, nós vamos fazer um ponto alto para cada ponto de base. Vou fazendo aqui os meus pontos, até chegar na quina, e eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer o aumento da quina nesse cantinho. Ó, cheguei aqui, tá vendo que aqui ainda tem mais um ponto? Não deixa de fazer esse ponto aqui, olha. Então, faz aqui mais um ponto alto. E agora sim, nesse espaço aqui, entre as duas correntinhas, nós vamos fazer 2 pontos altos, 1 e 2, mais 2 correntinhas de separação, e no mesmo espaço, mais um ponto alto e 2 pontos altos. E aí, continua fazendo aqui a sequência de pontos altos. Não esquece de fazer esse primeiro aqui, ele fica um pouquinho escondido embaixo aqui desse ponto, mas tem um ponto alto aqui de base, ó, que temos que fazer. E aí, vai fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Eu vou fazer aqui a minha carreira e eu volto para mostrar para você. Terminei aqui, vou fechar com um ponto baixíssimo
nessa correntinha que fizemos aqui em cima do primeiro ponto baixo. Fecha aqui com ponto baixíssimo. E finalizamos o nosso quadradinho de sol. Aqui, uma coisa importante, gente. É muito importante que todos os lados do seu quadradinho estejam com o mesmo número de pontos, senão ele não fica exatamente quadrado, e aí vocês podem achar que precisa blocar, precisa esticar para ele ficar retinho, mas não é. Olha, esse aqui já tá retinho, sem precisar de blocagem nem nada. Para garantir isso, ele precisa ter o mesmo número de pontos. Então, aqui, contando com essa carreira de pontos altos que nós fizemos agora, cada lado desse, contando desse ponto até esse, tem 17 pontos altos. E aí tem as duas correntinhas aqui de separação em cada cantinho. Então, confere aí se cada um dos lados ficou com 17 pontos. Se não, é importante voltar e ver onde errou. Confere se tem os 12 raios de sol, porque já me aconteceu de ter que desmanchar todo o quadradinho, porque quando eu comecei a fazer a parte aqui do quadrado, eu vi que eu tinha perdido um ponto e aí fiquei só com 11 raios. E aí não dá certo mesmo, tá? E ficou dessa maneira aqui, depois que eu arrematei todos os fiozinhos. Eu acho esse padrão aqui de solzinho muito bonitinho. Depois que você pega a prática de fazer a técnica dos fios conduzidos, ele até que é tranquilo de fazer. E esses pontos aqui em alto relevo dão um efeito muito legal também, né? Se você chegou até aqui, deixa o seu like e deixa um comentário também para incentivar o canal. Obrigada, beijo!